Bom, pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe você, a sua vida e a sua família. Bom, nós estamos aqui para mais uma Curiosidades que você não sabia. Bem-vindo mais uma vez a mais um programa da série, aonde hoje você vai ficar sabendo, pelo menos na minha concepção, né, na linha teológica que eu acho que tem mais assertividade e que realmente segue, né, a legitimidade daquilo que o texto representa, que é sobre Jesus Cristo pregou aos mortos ou não. Será que os mortos têm uma segunda chance? É isso que nós vamos verificar agora com a palavra tema, tá? Que fica lá em 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 em diante, que o tema central, a pergunta central, né, a pergunta temática é: Jesus pregou aos mortos? Bom, se nós analisarmos esta frase, né, esta pergunta temática de maneira isolada, certamente ela vai começar a criar aí, digamos assim, algumas perguntas, né? Você vai ficar com uma pulga atrás da orelha, vai começar a fazer uma reflexão e se perguntar. E algumas pessoas de fato podem ser induzidas, né, de uma forma equivocada no seu raciocínio, porque a pergunta em si, ela fica fora do contexto. Então, uma pergunta, e aí vai gerar com certeza muitas reflexões. Por isso a gente vai entrar em alguns outros textos, nós vamos pular, digamos assim, na plataforma bíblica, né? Até porque eu estou utilizando o Logos aqui, para que a gente possa sanar isso. Então, este áudio, ele é o complemento, tá? O complemento do nosso texto que vai estar publicado aí no site O Poder da Bíblia. Então, pessoal, a gente vai discorrer um pouquinho aqui sobre esse tema. Há correntes teológicas, há grandes teólogos que acreditam, né? Eu falo assim, teólogos de grande renome. E a gente sabe que hoje em dia nós temos Elias Soares, nós temos aí César Cavalcante, nós temos aí Pastor Gruvinel, nós temos aí, dentre outros, né? Nós temos também pessoas que divergem entre esses grandes teólogos. Nós temos também, me fugiu aqui da memória alguns nomes. Nós temos aí Luiz Saião, nós temos Augusto Nicodemos. Muitos desses até foram, digamos assim, utilizado a teoria, né, ou então o conhecimento de muitos para montarem até mesmo cursos e grades curriculares, mas há divergência muito grande entre eles e muitos desses são líderes, são pastores, bispos, líderes de muitas igrejas, né? E a gente vai ver no mundo de hoje uma concepção muito diversificada em relação a isso. Mas na minha posição teológica aqui do canal Teolic, como cristão, né? Eu acredito sim que Jesus Cristo, ele foi e pregou aos mortos, mas a palavra pregou aqui, vindo do original, ela quer dizer proclamar. Então eu acredito que ele desceu, sim, não somente a sepultura, não somente no sentido como homem, né, a carne, porque na verdade Cristo foi a cova de Cristo, né, a tumba, digamos assim, ela foi escavada em uma pedra, não de uma forma tradicional, vertical, digamos assim, onde você faz, né, uma cova ali com uns 2 metros, digamos assim, né, no dito popular, né, 7 palmos abaixo do chão, digamos assim, mas não foi dessa forma, né, até porque a gente conjecturando, a gente entende que o corpo de Jesus ele foi embalsamado, né, ele foi vestido no linho fino e ele não poderia ser enterrado, né, então a sepultura dele foi de uma forma diferenciada, foi escavada na pedra, certo? E ele desceu às regiões inferiores. Aí eu não vou entrar num outro mérito e também vai gerar um outro tema, que é aonde é que ficava o seio de Abraão, né? Porque a Bíblia diz, e a gente vai entrar nesse tema, que fica lá em Lucas 16, 19, que fala sobre a parábola do rico e do Lázaro. E a gente vai ter que entrar nesse assunto porque Jesus Cristo ali, ele traz através de uma história, ou por meio de uma história, fatos, né? E é a única parábola que a gente percebe que Cristo dá nomes. Então ali se torna o que? O nome próprio. Então a gente ali figura, né? Uma história, um ato, uma ação,
uma situação, um evento histórico que aconteceu em algum momento na história que Jesus Cristo traz para facilitar o entendimento das pessoas que o rodeavam, certo? Certos grupos e a multidão, para que elas pudessem ter um entendimento melhor, né? Então, se ele traz isso, como ele trouxe, né? Afinal, então nós entendemos que é para que a gente traga isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, de que aquilo aconteceu, né? Existia um abismo entre tanto o inferno, o lugar de tormenta, quanto o seio de Abraão, né? O lugar de Abraão, chamado assim. E depois que Cristo subiu aos céus, a Bíblia fala, levou cativo o cativeiro, ou seja, onde as pessoas ali ficavam, né? Porque o poder da morte, digamos assim, estava nas mãos de Satanás por causa do pecado. E Jesus Cristo, através do seu projeto, da sua obra salvífica, tomou as chaves da mão, né? Isso seria uma metáfora, digamos assim. Não pegou a chave ali físico, mas o poder em si. Então agora Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro, é que tem o poder de nos dar a vida e de perdoar pecados, certo? Então foi através da obra salvífica. Então quando ele subiu o cativeiro subiu aos céus, ele levou isso. Então esses versículos vão entrar junto para nos ajudar a esclarecer, né, este tema tão temático, né? Um tema tão complexo e que traz muitas discussões. Então eu particularmente, eu acredito que Jesus Cristo proclamou o evangelho aos mortos na época de Noé, e este áudio, como eu já disse anteriormente, ele é para ajudar, né, a publicação. Ele é um complemento da publicação que será feita, e eu deixarei o link, né, lá no blog O Poder da Bíblia para a lista, né, para uma playlist lá no meu canal, no canal Teolic, que é o intuito de trazer conhecimentos, né, as minhas posições teológicas, né, em relação à Bíblia e aquilo que a Bíblia diz. Então aqui eu estou utilizando-se de versículos e de capítulos, né, de trechos da Bíblia que são base, e a Bíblia ela é inerrante e ela por si só ela se explica. Então a gente vai entrar rapidinho nos versículos para que a gente possa mostrar para vocês que o tema isolado ele é uma coisa, mas quando a gente traz o contexto a gente vê que é outra coisa. Então vamos lá para 1 Pedro, tá? Capítulo 3, versículos 19 a 20 ou a 22, eu vou ler aqui só um pouquinho, tá? Eu estou utilizando aqui da versão digital do software Bíblico Logos, a Nova Almeida atualizada, que diz o seguinte, pessoal. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo padeceu uma vez, né, ou uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto, sim na carne, mas vivificado, né, vivificado no Espírito. Mas vivificado no Espírito, certo? No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, a saber, né, apenas 8, foram salvas através da água. E aí discorre, eu não vou continuar daqui, né? Mas aqui quando ele já fala na época de Noé, então ele já faz uma referência. Então a gente já entende que não tem nada a ver com espíritos, porque há uma corrente que diz que são aqueles espíritos malignos, né? Os anjos caídos que foram presos, tamanha era a sua fúria, e Deus os aprisionou, e eles estão reclusos em um lugar do cosmos, não aponta, não sabemos onde, mas está recluso, e serão soltos lá no dia das tormentas, né? Quando tiver a abertura dos selos e das trombetas tocadas, na época da tribulação e tudo mais. Não vou entrar agora nesse mérito, certo? Mas não faz referência a isso. E aos espíritos em prisão aqui as pessoas que realmente morreram naquela época, né? Quando Noé pregava, se fala que pregava com o Espírito de Cristo, ou seja, Deus já atuava ali, Cristo já atuava em Espírito, né? Pregava, porque era uma pregação como se fosse a pregação do Evangelho de hoje, só não tinha o nome Boas Novas, mas já pregava o que? O arrependimento, né? E as pessoas zombaram da família de Noé, zombaram no próprio Noé, e foram salvas somente 8 pessoas, né? Noé, as suas noras, os seus filhos,
né? Então somente ele. Então aqui já cai por terra. Por isso que é interessante nós lermos o contexto. Quando a gente tira uma frase do seu contexto, ela pode ter N sentidos, né? De acordo com a interpretação da pessoa que está fazendo isso. Então ela pode adicionar elementos ao texto e distorcer. A gente vai agora aqui para Efésios 4:4 para a gente complementar em relação a isso, né? Porque a gente vai ter que trazer outros versículos para corroborar com a questão de Jesus Cristo desceu e realmente proclamou. Então vamos lá. Efésios 4:4, capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz... Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, certo? Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. As regiões inferiores. Então a gente não é... Tem gente que fala assim, não, ele realmente desceu às regiões inferiores, ele foi sepultado. Para começar, a gente tem que entender o sentido de descer às regiões interiores, porque na verdade ele foi sepultado numa caverna. Então ali ele não desceu, como se faz na forma convencional de você escavar na terra e descer um corpo ali dentro dentro de um caixão. Mas a gente entende aqui que desceu às regiões inferiores realmente, né, na questão de ele ter descido em algum lugar. Porque em que lugar? A Bíblia não fala em que lugar que ficava de uma forma específica o inferno e o seio de Abraão, mas em regiões inferiores. Em que lugar do cosmos, né? Em que parte nas regiões inferiores da Terra a gente entende isso? Aí já vai gerar um outro tema. Mas o foco central é saber entender se ele desceu realmente para proclamar o seu evangelho ou pregar. Ele não pregou, ele proclamou. Por quê? A gente vai entrar aqui na questão justamente dos verbos, né? As conjugações dos tempos verbais, né? Porque se a gente for olhar lá no verbo, quando ele fala proclamou, né, ou ele pregou, o verbo se utilizado lá, né, em grego é o ekerishen ou ekerisen, né, que é uma derivação do mesmo verbo, tá? Querisso, tá? Que seria o verbo principal, né? Então há uma variação. Esse ekerishen, tanto é que quando você vai procurar no dicionário de Edward Robinson, né, a gente não encontra o ekerishen, mas a gente encontra o querisso, né, que é o verbo principal, da onde deriva o ekerishen, porque há algumas diferenças nas questões gramaticais e linguística do grego, né, e do grego antigo, porque o grego de hoje tem as modificações, né, a evolução da própria língua, como também quando a gente vai trazer isso para o nosso português. Então tem que achar palavras compatíveis, certo? Ou seja, o verbo querisso quer dizer publicou, anunciou algo que já tinha sido dito, ele declarou a sua vitória àqueles que duvidaram na época de Noé e duvidaram de Noé. Oh, glória a Deus. Então, aí a gente vai agora para outro versículo, né? Mais adiante lá em Pedro, que vai corroborar com isso, certo? Que, deixa eu até dar uma olhadinha aqui, que fica lá na nova... Agora eu vou ler a nova tradução da linguagem de hoje, tá? Que fica em 1 Pedro também, só que no capítulo 4, versículo 1, que diz o seguinte: pois o evangelho foi anunciado também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento de Deus, como morreram todos os seres humanos, né? O evangelho foi anunciado a eles a fim de que pudessem viver a vida espiritual como Deus quer que eles vivam. Ou seja, pessoal, aqui está sendo bem claro, o evangelho foi anunciado também aos mortos, mas os mortos aqui não é os mortos que já foram mortos, que seriam aqueles que estão no inferno. Aos mortos, aqueles que já estavam vivos, porque agora estão mortos, certo? Por isso que ele fala, pois o evangelho foi anunciado também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento de Deus. Que julgamento de Deus? O julgamento de Deus é isso: que as pessoas, enquanto vivas, ouçam o seu evangelho e quando ouvirem, que elas acreditem. Porque acreditando ou não, Deus continua sendo Deus e o seu projeto continua. Só que aqueles que morrerem sem acreditar,
né? Foi como Jesus Cristo falou: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado, ou morrer sem crer, ele vai justamente para onde o quê? O rico foi, né? E aqueles que morreram em Cristo vai para onde? Para onde o pobre foi o seu de Abraão, né? Que agora foi levado, depois que Cristo subiu, o cativeiro, está lá nos céus, certo? Então aqui, quando fala o evangelho foi pregado aos mortos também, aos mortos quem? As pessoas que já morreram antes de nós, né? Os nossos antepassados, os nossos entes queridos que já morreram, esses já tiveram a oportunidade, estão mortos na carne, mas o seu espírito já está lá no inferno, para aqueles que morreram sem Cristo e para aqueles entes queridos que morreram em Cristo, no seio de Abraão estão. Só que é por isso que Cristo falou, naquele momento em que ele estava cumprindo, antes de ele entregar o seu espírito a Deus e cumprindo a obra salvífica na cruz do Calvário, que disse para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque ele já ia subir e concluir esse evento, essa obra salvífica. E aí a gente vai lá também para a questão de Hebreus 29:7, se eu não me engano. Eu vou até aproveitar que eu estou aqui com o software Bíblico Logos aberto, e a gente vai lá para Hebreus, aqui ó, Hebreus, né, 29, capítulo 7, né, 29, deixa eu ver aqui ó, capítulo 7, que é isso mesmo, na Hebreus, eu coloquei aqui Hebreus 3 aqui, pessoal, Hebreus, é isso mesmo, 29, deixa eu ver se eu tô errando aqui aliás, perdão, é 9:27, né, 9:27, Hebreus 9, capítulo 27, porque a gente não vai encontrar o capítulo 29 lá, certo? Que diz o seguinte: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. E qual é o juízo? É o julgamento que Deus tem para cada um de nós, né? Para a humanidade. Se você morrer nos mandamentos, respeitando e crendo em Deus, você vai fazer o quê? Você vai cumprir aquilo que Deus quer para todos nós, que é justamente o quê? Que nós tenhamos uma vida espiritual como Deus quer que nós vivamos. E se você não estiver dentro desse padrão, desse querer, dentro dessa vontade, você certamente vai seguir o juízo, que só existem dois caminhos: ou você morre em Deus e vai para o seio de Abraão, né, cumprindo aquilo que Deus quer, porque a Bíblia fala assim, lá em Ezequiel 33:11, se eu não me engano, se não me falha a memória, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, senão que ele se arrependa. Ou seja, a vontade de Deus para nós, para o ser humano em si, é que nós sigamos o caminho dele, para que nós possamos estar junto dele naquele dia, né? Ele tem algo muito maravilhoso preparado para nós, mas se morrermos no pecado, nós iremos cumprir o juízo, que é justamente ir lá para o inferno, né? E essa é a vontade do Senhor Jesus, para que todo mundo se salve, mas aquele que não se salvar, infelizmente, digamos assim, né, para essas pessoas, elas terão esse julgamento. A gente já está aqui com 18 minutos de gravação, eu não quero me estender mais, mas este áudio, pessoal, vai ficar, tá? Esse curiosidades que você não sabia e agora você está sabendo, certo? Não sei tantas pessoas que vão ouvir, não somente as pessoas que não são evangélicas, mas outras que são e de repente já vêm de outra linha teológica, certo? Vão ouvir qual é esta minha, como fala, este meu pensamento e esta minha linha de raciocínio, né, que mais me satisfaz. Então, para finalizar, eu creio sim que Jesus Cristo, ele foi justamente ao Hades, pregou, né, proclamou o seu evangelho, a vitória para aqueles que antes rejeitaram, quando estava na época de Noé. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo, que Deus abençoe você e a sua vida, e até o próximo episódio de Curiosidades que você não sabia.